Beleza, pessoal, Daniel Nunes mais uma vez neste canal. Passo número 6 do livro Pense em Riqueza, Planejamento Organizado. Bora pra tela que vocês vão ver. Passo número 6, Direção à Riqueza, Planejamento Organizado. Vamos lá. Você já aprendeu que tudo que o homem cria ou adquire começa em forma de desejo. O desejo é levado na primeira parte de sua jornada do abstrato para o concreto, a oficina da imaginação, onde se criam e organizam planos para a sua transição. Beleza, pessoal, essa parte que fala desse livro, ele vem falando, se remete aos outros passos. Tá na descrição aí, no meu canal, outros vídeos do livro Pense em Riqueza, os outros passos, tá ok, pessoal? Vale a pena conferir lá. Agora receberá instruções para a feitura de planos práticos. Alie-se a um grupo de tantas pessoas quantas possa precisar para a criação e execução do seu plano ou planos de acumulação de dinheiro, fazendo uso do princípio da mente superior, descrito num capítulo posterior. A aceitação dessa norma é absolutamente essencial, não a negligencie. Mande formar a aliança na mente superior. Pense nas vantagens e benefícios que você possa oferecer aos membros do grupo em troca de cooperação deles. Ninguém trabalhará definitivamente sem alguma compensação. A lei da compensação de Bob Proctor. Nenhuma pessoa inteligente irá pedir ou esperar que outra trabalhe sem compensação adequada, embora isso nem sempre seja na forma de dinheiro. Procure encontrar-se com os membros do seu grupo de mente superior, pelo menos 2 vezes por semana e, se possível, com mais frequência, até que tenham aperfeiçoado conjuntamente o plano ou o plano necessário para a acumulação de dinheiro. Pessoal, essa parte do livro vem falando da mente superior, a aliança da mente superior. Essa parte, o ponto 3, você pode fazer via celular, hoje em dia com a internet, né, pessoal? Mantenha a harmonia perfeita entre você e todos os membros do grupo de mente superior. Se não seguir essas instruções à risca, pode esperar o fracasso. O princípio da mente superior nada pode conseguir onde não existe a harmonia perfeita. Então ele vem falando, pessoal, que a mente superior é muito importante para você adquirir riqueza, o seu planejamento, atingir seu objetivo. Por quê? Porque até a própria Bíblia em Provérbios fala que você deve procurar, né, conselhos, né, sábios conselhos. Então essa mente superior é para adquirir conselhos, sabedoria, né, pessoal. Tenha esses fatores em mente, né. Ponto 2. Você deve ter as vantagens da experiência, instrução, capacidade natural e imaginação de outras mentes. Isso está em harmonia com os métodos seguidos por todos que acumularam grandes fortunas. Falando do porquê você deve ter um grupo de mente superior. Nenhum indivíduo tem suficiente experiência, instrução, capacidade natural e conhecimento para assegurar a acumulação de grande fortuna sem a cooperação de outras pessoas. Todo plano adotado no esforço de acumular riqueza deve ser a criação conjunta sua e de todos os membros de seu grupo da mente superior. Você pode originar seus próprios planos, do topo ou em parte, mas façam que sejam verificados e aprovados pelos membros da sua aliança da mente superior. Legal, né, pessoal? A derrota o torna mais forte. Se o primeiro plano que adotar não tiver sucesso, substitua por um novo. Se essa também falhar, substitua novamente por um outro, e assim por diante, até encontrar um plano que dê certo. Este ponto é que a maioria das pessoas fracassa por falta de persistência em criar planos novos que tomem o lugar dos que falharam. O mais inteligente dos homens vivos não pode ter sucesso em acumular dinheiro ou em qualquer outra empresa sem planos práticos que funcionem. Fique com isso na cabeça e lembre-se que os seus planos para falharem, que a derrota temporária não é fracasso permanente. Pode significar apenas que seus planos foram inadequados. Faça outros, comece tudo outra vez. Derrota temporária só deve significar uma coisa: a certeza que há algo de errado em seus planos. Milhões de homens atravessam a vida na maior pobreza e infelicidade por não ter um plano sensato para acumular fortuna. Nenhum homem é derrotado enquanto não desiste em sua própria mente. Então, pessoal,
É muito importante que você, ao falhar, tenha outros planos. É isso que ele vem falando, pessoal. É muito importante isso. Ele vai além mais. Ele fala que você deve se unir a pessoas que não desistem dos seus planos. Não deu certo esse planejamento, não deu certo essa ideia. Muda para outra e vai seguindo até você alcançar aquele objetivo, aquele sonho que você deseja, né? Nenhum seguidor dessa filosofia pode esperar racionalmente acumular uma fortuna sem passar pela experiência da derrota temporária. Quando a derrota chega, aceite-a como um sinal de que seus planos não servem e construa e veleje novamente em direção ao cobiçado desejo. Um fonjol nunca vence e um vencedor nunca foge. Quando começar a selecionar membros para o seu grupo de mente superior, procure escolher aqueles que não tornam as derrotas a sério. Aos que acreditam totalmente que só o dinheiro pode fazer dinheiro. Isso não é verdade. O desejo transmudado em seu equivalente monetário, através dos princípios aqui assentados, é o instrumento que faz o dinheiro. O dinheiro em si nada é mais do que matéria inerte. Não pode se mover, pensar, falar, mas pode ouvir, quando alguém que o deseja chama por ele. Então ele vem elencando alguns pontos de você estar com pessoas que não aceitam a derrota, que pensa que seja uma derrota temporária, que logo mais vai ser uma vitória permanente, né, pessoal? Ele fala que o dinheiro pode ser conseguido, né, com o desejo transmutado em seu equivalente monetário. Então você tem um desejo, tem um sonho, isso pode ser transferido, pode ser transmudado em riqueza, em dinheiro, beleza, pessoal? Você pode vender serviços e ideias. Deve ser animador saber que praticamente todas as grandes fortunas começaram em forma de compensação por serviços pessoais ou de venda de ideias. O mais exceto ideias e serviços pessoais teria a pessoa sem posses para oferecer em troca de riqueza. Olha que interessante, pessoal. Ele vem falando que se você não tem dinheiro para acumular riquezas, você pode começar, a maioria dessas pessoas que acumularam fortuna começaram com forma de ideias, em forma de serviços pessoais, aquilo que você sabe fazer, pessoal. Lembra de Moisés, que abriu o mar vermelho? Deus falou para ele, o que você tem nas mãos? Né? E vai o cajado. Então Deus, ele trabalha na sua vida, na minha vida, na vida de todas as pessoas, com aquilo que você tem. Aquilo que você tem, Deus vai trabalhar. Então nessa parte da Bíblia fala que Deus fala, lança o cajado, e o cara virou uma serpente, né? Isso mostrando que Deus trabalha com aquilo que nós temos. É aquilo que nós temos que vai fazer nós enriquecer, vai fazer nós alcançar o nosso objetivo pessoal, beleza, pessoal? Onde a liderança começa. Geneticamente falando, há dois tipos de pessoas no mundo. Um deles é conhecido como de líderes e outros seguidores. Resolva no início se você pretende se tornar líder em sua profissão ou permanecer um seguidor. É grande a diferença em compensações. Muitos dos grandes líderes começam como seguidores. Tornam-se grandes líderes porque eram seguidores inteligentes. Um seguidor inteligente tem muitas vantagens, entre elas a oportunidade de adquirir conhecimentos com o seu líder. Então, pessoal, aqui vem falando que a sua compensação financeira, ela remete, você vai ser um líder ou um seguidor. Então ele fala que é bom você que seja um líder, porque a compensação financeira é maior, beleza, pessoal? E aí ele te ajudando a nós a como conseguir ser um líder. 11 segredos da liderança. Os fatores seguintes são importantes na liderança. Coragem inabalável. Baseia-se no conhecimento de si mesmo e da própria ocupação. Nenhum seguidor deveria ser dominado por um líder que não tem autoconfiança e coragem. Nenhum seguidor inteligente será dominado por muito tempo por tal líder. Autocontrole. O homem que não pode controlar a si mesmo não poderá nunca controlar os outros. O autocontrole estabelece um poderoso exemplo para os seguidores, que será imitado pelos seus seguidores mais inteligentes. Agudo senso de justiça. Sem um senso de justiça e equidade,
Nenhum líder pode obter e manter o respeito de seus seguidores. Decisão definida. O homem que hesita em suas decisões mostra que não se sente seguro de si. Não poderá liderar outros com sucesso. Planos definidos. O líder bem-sucedido deve planejar seu trabalho e trabalhar seu plano. O líder que age por adivinhação, sem planos práticos definidos, é comparável a um navio sem leme. Cedo ou tarde, acabará sem conto de rochedos. O hábito de fazer mais do que aquilo porque se foi pago. Uma das penalidades da liderança é a necessidade por parte do líder de querer fazer mais do que exige de seus seguidores. Personalidade agradável. Nenhuma pessoa relaxada, descuidada, pode tornar-se líder de sucesso. A liderança exige respeito. Os seguidores não respeitarão um líder que não tenha as características de uma personalidade agradável. Simpatia e compreensivo. O líder de sucesso deve ser simpático aos seus seguidores. Além disso, deve entendê-los e os seus problemas. Domínio do pormenor. Liderança de sucesso exige domínio dos pormenores da posição de líder. Disposição para assumir inteira responsabilidade. O líder de sucesso deve estar disposto a assumir a responsabilidade dos erros e fraquezas dos seus seguidores. Se tentar se livrar dessa responsabilidade, não permanecerá líder. Se um de seus seguidores comete um erro e se mostra incompetente, o líder deve considerar que foi ele quem falhou. Cooperação. O líder de sucesso deve compreender e aplicar o princípio do esforço cooperativo. Ser capaz de induzir seus seguidores a fazer o mesmo. Liderança exige o poder e o poder exige cooperação. Há duas formas de liderança. A primeira, que é a mais eficiente, é a liderança por consentimento, com simpatia dos seguidores. A segunda é a liderança pela força, sem consentimento e simpatia dos seguidores. A história está repleta de provas que a liderança pela força não pode durar. A queda e o desaparecimento de ditadores e reis é bem significativa. Revela que o povo não seguirá indefinitivamente a liderança forçada. Napoleão, Mussolini, Hitler foram exemplos de liderança por força. Sua liderança passou. Liderança por consentimento dos seguidores é o único tipo que pode durar. Os homens podem seguir temporariamente a liderança forçada, mas não o farão com boa vontade. Legal, né, pessoal? Então ele elencando características que um líder ele tem que ter, pessoal. Então, muito bom essa parte que Napoleão Hill ele vem falando isso. E fala que existem esses dois tipos de liderança e que a melhor é a que não é forçada, é aquela que é conseguida, né? Muito bom. Porque os líderes falham. Chegamos agora aos erros principais dos líderes que falham. É tão essencial saber o que não deve se fazer quanto saber o que se deve fazer. Inabilidade em organizar pormenores. Liderança eficiente exige habilidades de organizar e dominar os pormenores. Nenhum líder verdadeiro pode estar ocupado demais para fazer algo que se lhe peça. Na sua capacidade de líder, quando o homem, seja líder ou seguidor, admite que está ocupado demais para mudar os planos ou dar atenção a qualquer emergência, admite sua ineficiência. O líder de sucesso deve dominar todos os detalhes relativos à sua posição. Isso significa, é claro, que deve adquirir o hábito de relegar os detalhes auxiliares capazes. Muito interessante. Má vontade de fazer serviços humildes. Líderes verdadeiramente grandes estão dispostos, se a ocasião exigir, a fazer qualquer tipo de trabalho que pediriam a outros para executar. Os maiores dentre vós serão servos de todos. É verdade que todos os líderes capazes observam e respeitam. Experiência no pagamento pelo que fazem em vez do que fazem com o que sabem. O mundo não paga os homens pelo que sabem, paga-os pelo que fazem, ou induzem outros a fazer. Medo da competição dos seguidores. O líder que teme que um de seus seguidores possa tornar-lhe lugar está praticamente fadado a concretizar-se o temor cedo ou tarde. O líder capaz treina seus substitutos
aos quais possa delegar, quando lhe dizer qualquer dos pormenores de seu cargo. Somente dessa maneira pode o líder multiplicar-se e preparar-se para estar em vários lugares, dando atenção a muitas coisas ao mesmo tempo. A verdade eterna é que os homens recebem maior pagamento por sua capacidade de fazer outros agirem, do que poderiam ganhar possivelmente por seu esforço próprio. Um líder eficiente pode, pelo conhecimento que tem de seu cargo e pelo seu magnetismo e sua personalidade, aumentar enormemente a eficiência de outros, induzindo a prestar mais serviço e melhor serviço do que poderiam prestar em seu auxílio. Muito interessante isso aí, pessoal. Vem falando que a capacidade de outros agir faz o líder ele ganhar um valor monetário, e é muito interessante ele falando esse ponto 4 aí, pessoal. Falta de imaginação. Sem imaginação, o líder é incapaz de enfrentar emergências e de criar planos para orientar eficientemente seus seguidores. Egoísmo. O líder que chama-se toda a honra pelo trabalho de seus seguidores está fadado a encontrar ressentimento. O líder realmente grande dispensa as honras, contente-se em vê-las e se existirem dadas aos seus seguidores, porque sabe que a maioria trabalhará com mais afinco por elogios e reconhecimento que apenas por dinheiro. Intemperança. Os seguidores não respeitam o líder intemperado. Além disso, a intemperança, em qualquer de suas várias formas, destrói a resistência e a vitalidade dos que ela cedem. Deslealdade. Isso talvez devesse constar no começo da lista, pessoal. O líder que não é leal aos que nele confiaram, aos seus associados, aos seus superiores e aos inferiores, não pode manter a liderança por muito tempo. A deslealdade marca a pessoa como valendo menos que o pó da terra e atrai para ela o desprezo que ela merece. Falta de lealdade é uma das principais causas de fracasso em todas as facetas da vida. Verdade, pessoal. A lealdade é uma coisa que ela destrói qualquer um, né? Então nós temos que ser leais. ênfase da autoridade da liderança. O líder eficiente lidera animando e não tentando instilizar temor no coração de seus seguidores. O líder que procura impressionar os seguidores por sua autoridade faz parte da categoria dos líderes à força. Se o líder for um líder de verdade, não terá necessidade de alardear o fato, exceto por sua conduta, pela simpatia, compreensão, justiça e demonstração de que conhece o cargo. ênfase do título. O líder competente não exige título para ter o respeito de seus seguidores. O homem que se preocupa demais com o título realmente pouco mais tem a oferecer. As portas do escritório do verdadeiro líder estão abertas a todos que quiserem entrar em seu local de trabalho. Nada tem de formalidade e ostentação. Olha que interessante. Ele tem que estar aberto a qualquer um que queira conversar com ele, pessoal. Essas são as causas mais comuns do fracasso da liderança. Qualquer uma dessas faltas é suficiente para produzir fracasso. Estude a lista com cuidado, se aspira à liderança e certifique de estar livre dessas falhas. Muitos campos para a liderança. No campo da política, há uma procura insistente por novos líderes. Os negócios bancários estão passando por uma reforma. A indústria pede novos líderes, né? O futuro do líder da indústria, para durar, deve se considerar como um funcionário público, cujo dever é dirigir o que lhe foi confiado, de maneira a não pesar nem no indivíduo, nem no grupo de indivíduos. O líder religioso do futuro será obrigado a dar mais atenção às necessidades temporais de seus seguidores, à solução de seus problemas econômicos e pessoais, menos atenção ao passado morto e ao futuro ainda por nascer. Nas profissões jurídicas, médicas e educacionais, um novo tipo de liderança e, até certo ponto, novos líderes se tornarão necessários. Isso é especialmente verdade no campo da educação. O líder nesse campo deverá no futuro encontrar meios e modos de ensinar as pessoas a aplicar o conhecimento recebido na escola. Deverá lidar mais com a prática e menos com a teoria. Vai enfrentando então, pessoal, as mudanças do mundo. E ele, Napoleão Hill, já nos afirmou antes esses tantos de oportunidades para a liderança e tantas mudanças que estão acontecendo no mundo, né, pessoal? O mundo está passando por mudanças rápidas. Isso quer dizer que os meios pelos quais se produzem as transformações nos hábitos humanos
devem ser adaptados às transformações. Então, os hábitos venham a mudar os hábitos humanos, né, pessoal? Então é importante que o líder se atente a essas coisas. 5 maneiras de obter um bom emprego. Então, agora eu venho falando sobre a maneira de você obter um bom emprego, fazer um dossiê, onde você pode pesquisar, fazer o seu marketing pessoal. Escritórios e colocações. É preciso ter cuidado para escolher somente escritórios conceituados, cuja gerência possa mostrar registros adequados de resultados satisfatórios. Há relativamente poucos escritórios nessas condições. Propaganda. Tente jornais, periódicos comerciais, revistas, anúncios classificados. Geralmente merece confiança no sentido de darem resultados satisfatórios no campo que procuram cargos de venda ou assalariado comum. Propaganda promocional é mais recomendável no caso que procure relações com dirigentes, de modo que o anúncio apareça na seção do jornal mais capaz de chamar a atenção da classe de empregadores que se procura. O anúncio deve ser preparado por um perito que sabe como injetar qualidades de venda suficientes para obter respostas. Hoje em dia nós temos o marketing digital, né, pessoal? Mas enfim, hoje em dia você pode procurar trabalho na Marketplace, desculpa, pessoal, pode procurar trabalho nos grupos, né, de trabalho, pode procurar trabalho também nos grupos do WhatsApp. E é isso aí, pessoal. Cartas pessoais de solicitação. Essas devem ser dirigidas a determinadas firmas ou indivíduos. Hoje é um e-mail, né, pessoal? A serviços oferecidos. A carta deve ser sempre bem datilografada e assinada à mão. Com a carta deve ser enviado um dossiê, um sumário. Esse dossiê vamos falar mais embaixo. Solicitação através de conhecimentos pessoais. Se possível, o candidato deve tentar uma aproximação com os empregadores em perspectiva, através de amigos comuns. Esse método é especialmente vantajoso no caso dos que procuram ligações com dirigentes e não querem dar a impressão de estar mascateando, né? Solicitação pessoal, em alguns casos, pode ter mais efeito o candidato oferecer o serviço pessoalmente aos empregadores em perspectiva. Nesses casos, deve ser apresentado por escrito uma lista de requisitos para o cargo, uma vez que futuros empregadores desejam, muitas vezes, discutir as fichas apresentadas para os sócios. Legal, né, pessoal? Como preparar um sumário ou um dossiê? Aqui vem falando como você vai preparar esse sumário. O que é esse sumário, esse dossiê, pessoal? Nada mais do que o seu currículo, né? Ele vem chamando como sumário ou dossiê. Quem fala elencando que é um sumário grande, mas ele vem mostrando também, mais embaixo, que é muito importante você fazer esse sumário, esse dossiê grande, para que as pessoas te conheçam, entendeu? Para que aquele que vai te contratar saiba tudo os pormenores de você. Ele vem falando que não se importe com o tamanho da carta ou do seu currículo, porque é isso que vai fazer as pessoas saberem quem você é, e as pessoas estão interessadas em contratar uma pessoa que realmente se encaixe nesse cargo, né, pessoal? A não ser que o candidato tenha experiência no preparo dos sumários, deve ser consultado um perito em seu serviço, requisitado para tal propósito. Comerciantes do sucesso empregam homens e mulheres que compreendem a arte e a psicologia da propaganda para apresentar os méritos do seu produto. Quem tiver serviço pessoal a oferecer, deve fazer o mesmo. Os dados seguintes devem aparecer no sumário. Então, ele falando que se você conhecer alguém que é bom na propaganda, no marketing, pode te auxiliar a fazer o seu currículo. Educação. Declare em poucas linhas, mas com segurança, a instrução que teve, as quais matérias que se especializou na escola, dando razões da especialização. Experiência. Se você teve alguma experiência em cargos similares que procura, escreva-as declarando nomes e endereços dos empregados anteriores. Assegure-se estar salientando qualquer experiência especial que possa ter tido que o capacitaria a ocupar o cargo que deseja. Referências. Todas as firmas comerciais praticamente desejam saber tudo sobre resultados anteriores, antecedentes, etc., dos empregados em perspectiva, que procuram cargos de responsabilidade, pessoal. Acrescente ao sumário breves fotocópias de cartas,
de empregadores anteriores, antigos professores, pessoas proeminentes cujo julgamento merece confiança. Eu pulei a fotografia, tá? Candidato-se a um cargo específico. Evite solicitar um cargo sem descrever exatamente o cargo determinado que deseja. Nunca solicite apenas um cargo. Isso indica falta de aptidões especializadas, né? Então ele fala para você colocar no seu currículo, no seu dossiê, o cargo específico. Dedicar as suas aptidões para o cargo. De todos os pormenores quanto à razão que acredita capacitá-lo para o cargo que procura. Esse é o pormenor mais importante da sua solicitação. Determina, mais do que qualquer outra coisa, a consideração que irá receber. Então, por que você tem capacidade para adquirir aquele cargo? É isso que ele quer dizer. Ofereça-se para um período de prova. Olha, pessoal, isso aqui é um insight muito bom. Isso pode parecer uma sugestão radical, mas a experiência demonstrou que raramente falha por conquistar, ao menos uma tentativa. Se estiver certo de suas aptidões, uma prova é tudo que precisa. Então, eu achei muito interessante isso, pessoal, porque eu duvido que se você é bom naquilo e oferecer para um período de prova, vou trabalhar um mês sem um salário, eu duvido que você não vai ser contratado, né? Conhecimento dos negócios do seu empregador, perspectiva. Antes de candidatar-se a um emprego, pesquise bastante a respeito do tipo de negócio para familiarizar-se com ele. Indicar no sumário o conhecimento adquirido nesse campo. Lembre-se que não o advogado que melhor conhece as leis, mas o que melhor prepara o caso que vence. Se o seu caso for bem preparado e apresentado, a vitória será mais do que metade ganha logo no início. Muito interessante, então, você conhecer aquela empresa. Qual que é o ponto fraco daquele cargo que você pode solucionar? Muito interessante isso, pessoal. Eu tenho um vídeo meu falado com vocação, que vocês podem assistir. Tá, a thumb vocação, beleza, pessoal? Não tenha medo de estender demais o dossiê. Os empregadores têm o mesmo interesse em adquirir o serviço de candidatos capazes do que você em conseguir um emprego. Na verdade, o sucesso de muitos empregadores de êxito é grandemente devido à sua habilidade de escolher representantes capazes. Eles querem todos os dados possíveis, pessoal. O que ele quer dizer aqui, pessoal? Ele quer dizer que uma empresa de sucesso tem funcionários de sucesso. Então, com certeza, uma empresa de sucesso, ou aquilo que você quer fazer, o ramo que você quer atuar, os empregadores vão contratar porque sabem dessa ideia de que uma empresa de sucesso tem que ter funcionários de sucesso. Lembre-se de mais uma coisa: capricho no preparo do dossiê e mostrar ser você uma pessoa esmerada. Tive a oportunidade de ajudar no preparo de dossiês de clientes que eram tão notáveis e fora do comum que resultaram no emprego do candidato sem entrevista pessoal. Ao completar o dossiê, mande cardená com capricho e escreva, à mão ou à máquina, o seguinte: dossiê de aptidões, nome da pessoa, candidato ao cargo tal. Mande datilografar ou imprimir o dossiê no papel mais fino que puder obter. Eu achei muito interessante, eu grifei essa parte, que ele fala o cuidado, o zelo que você tem que ter em entregar um documento. Isso já demonstra a sua forma de trabalhar, né, pessoal? Vendedores de êxito vestem com esmero. Vestem-se, né? Compreende que a primeira impressão é duradoura. Seu dossiê é seu vendedor. Dê-lhe boas roupas para que façam contraste com qualquer coisa que o empregador em perspectiva tenha visto, como solicitação de cargo. Olha que interessante. Se você conseguir se impor ao empregador de maneira que o impressione com sua personalidade, receberá provavelmente mais dinheiro por seu serviço desde o começo. E mostrando que se você conseguir mostrar o quão você é notável, no começo você vai receber muito mais do que você imaginaria ou do que ele iria pagar para você, né, pessoal? Encontre um emprego que lhe agrade. Resolva exatamente o tipo de emprego que deseja. Se o emprego ainda não existe, talvez você possa criá-lo.
Escolha a companhia ou indivíduo para o qual deseja trabalhar. Estão elencando os passos, né? Estude o empregador em perspectiva, quanto à política pessoal e oportunidade de progresso. Ponto 4. Pela alta análise de seus talentos e capacidades, pense no que você pode oferecer. Planeje meios e modos de vantagem e serviços. Incremente-se ideias que você acredita poder transmitir com êxito. Ponto 5. Esqueça-se do emprego. Esqueça-se há ou não uma vaga. Esqueça o costumeiro ritual do "tem um emprego para mim". Concentre-se no que você pode dar. Então, pessoal, muito interessante isso. Concentre no que você pode ajudar aquela empresa, né? Uma vez feito o plano, contrate um escritor experiente para o redigir de maneira caprichada e com todos os pormenores. Apresente a pessoa certa de autoridade que fará o resto. Todas as firmas procuram homens que possam oferecer algo de valor, seja ideia, serviço e ações. Todas as companhias têm lugar para um homem que tem um plano de ação definido, vantajoso para a firma. Muito interessante, mais uma vez. Ponto 7. Essa linha de conduta pode tornar alguns dias ou semanas de tempo extraordinário, mas a diferença em pagamento, em progresso e em conquista de reconhecimento economizar-se-ão anos de trabalho árduo, com salário modesto. Tem muitas vantagens, a principal sendo que economizará há uns 5 anos de tempo para alcançar o objetivo almejado. Toda pessoa que começa ou penetra no meio da escada que sobe, fará por planejamento deliberado e cuidadoso. Então, aí falando, pessoal, que se você quiser alcançar o meio da escada, não começar de baixo, você tem um plano de alcançar isso com um dossiê, igual eu falando, um planejamento cuidadoso. E o seu vendedor é o seu dossiê, é o seu currículo. Então, muito interessante esses elencados acima, aqueles passos que ele deu, né? É por isso que eu tô aqui nesse vídeo, para lhe auxiliá-los, você alcançar seus objetivos. Muito interessante essa parte. O público é seu sócio. Em primeiro lugar, tanto o empregado como o empregador como o empregado do futuro serão considerados empregados colegas, cuja tarefa será servir o público com eficiência. No passado, empregadores e empregados negociavam entre si, procurando tirar o máximo dos outros, sem considerar que, em última análise, estavam prejudicando o terceiro interessado, o público que o servia. Então, pessoal, o que eles querem dizer com isso? O que ele quis dizer? Que, por exemplo, vamos dar um exemplo da Coca-Cola. O empregador, os acionistas e o empregado, aquele que está no chão de fábrica, eles têm um comum acordo. Por quê, pessoal? Porque se você consegue entregar um produto, uma Coca-Cola de qualidade, com um custo baixo, custo de manufatura, menos quebra de máquina, melhor organização do ambiente de trabalho, né? Uma produtividade maior, o custo abaixa e o produto, a qualidade do produto em si melhora. Isso vai fazer com que aquele que está comprando o produto queira comprar muito mais e queira fazer um marketing para outras pessoas. Olha, comprei essa Coca-Cola, olha que embalagem bonita, olha como é que paguei barato. Então, o que quer dizer? Que é um círculo entre o empregado e o empregador, vai fazer com que aquela empresa decole, entendeu, pessoal? Ele vem falando que no passado não era assim. No passado eles ficavam brigando, empregador e empregado. E quem perdia era o público, as pessoas que comprariam aquele produto. Então, muito interessante isso, pessoal, né? Tudo isso mudou agora. O homem que lê o relógio de gás comporta-se como um cavaleiro que está encantado de servir. Então, ele mostra que você deve ser um cavaleiro ao apresentar os seus produtos, apresentar aquilo que você tem, pessoal. Esses exemplos servem para chamar a atenção dos que têm serviços pessoais a oferecer, para mostrar que estamos onde estamos por causa de nossa própria conduta. Se existe um princípio de causa e efeito que controla os negócios, as finanças, o transporte, o mesmo princípio controla indivíduos e determina o status econômico, né? Olha que interessante, pessoal. A nossa conduta, ela está ligada com o status econômico.
É muito interessante isso. Napoleão vem falando isso, sobre isso, né? Valorize-se de 3 maneiras. Para negociar serviços pessoais com eficiência, o que significa um mercado permanente com um preço satisfatório sobre condições agradáveis, deve-se adotar a seguinte fórmula: que significa qualidade mais quantidade mais o espírito adequado de cooperação são iguais à vendagem perfeita de serviço. Lembre-se da forma mas faça mais que isso, aplique como um hábito. Ponto 1. Qualidade do serviço deve ser interpretada significando a execução de cada pormenor ligado ao seu cargo da maneira mais eficiente possível, sempre com o objetivo de conseguir maior eficiência. É aquilo que eu estou falando: eficiência, produtividade, menos quebra de máquina para aquele que é um ramo da indústria, né? Ou qualquer outro ramo. Eficiência, fazer mais com menos e com qualidade, né? Quantidade do serviço deve ser entendido como sendo apto de prestar todo o serviço que você é capaz, em todas as ocasiões, com o propósito de aumentar a quantidade de serviço prestado, à medida que desenvolve maior habilidade, através da prática e da experiência. Novamente, a ênfase da palavra é apto. Então, a quantidade, pessoal, quanto mais você conseguir entregar aquele produto, mais dinheiro você vai ganhar. Mas aqui entregar aquele produto com qualidade e quantidade, né, pessoal? Espírito de serviço deve ser interpretado como sendo o hábito da conduta agradável e harmoniosa que induzirá a cooperação de sócios ou colegas. Então, aquela parte de você a conduta agradável, né? Um ambiente de trabalho agradável, de equipes que trabalham de forma agradável, de você ser um vendedor, um venda do seu produto pessoal de forma agradável, né, pessoal? A conduta ou o espírito com que você presta o serviço é fator determinante forte, tanto relativamente ao pagamento que você recebe, como à duração do emprego. Olha que coisa interessante, né, que eu acabei de falar para vocês. Andrew Carnegie frisou esse ponto mais do que os outros, em relação à descrição dos fatores que levam ao sucesso ao negociar serviços pessoais. Salientou inúmeras vezes a necessidade de uma conduta harmoniosa. Acentuou que jamais referia a qualquer homem por maior quantidade ou maior eficiente a qualidade de seu trabalho, a não ser que trabalhasse no espírito de harmonia. Insistia que os homens tinham de ser agradáveis. Então, Andrew Carnegie mostra que você ser agradável, você tratar os outros com parcimônia, com cordialidade, está diretamente ligado à sua questão monetária, né, pessoal? Eu tenho um livro aqui, pessoal, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Esse livro é muito importante, que ele vem falando muito sobre isso também, pessoal, sobre o seu trato com as pessoas, né? A importância de uma personalidade agradável é acentuada por ser fator que possibilita prestar serviço dentro do espírito certo. Se alguém tem uma personalidade que agrade e presta serviço no espírito de harmonia, essas qualidades muitas vezes compensam deficiências, tanto na qualidade quanto na quantidade dos serviços prestados. Contudo, nada pode substituir uma conduta agradável. Quem aqui, pessoal, né, já não foi fazer uma compra, alguma coisa e foi no supermercado, por exemplo, e teve um atendente que não era muito agradável. Então isso acaba queimando aquela empresa. Agora, quando você tem um atendente que é agradável, que parcimônia, isso faz você querer voltar naquele lugar, né, pessoal? Você é do tipo de dar cá ou toma lá. Pessoa cuja renda provém totalmente da venda de serviços pessoais não é menos comerciante que o homem que vende utilidades. Pode-se acrescentar ainda que tal pessoa é sujeita às mesmas normas de conduta que os comerciantes que vendem mercadorias. Isso foi acentuado porque a maioria das pessoas que vivem da venda de serviços pessoais comete o erro de se considerar livre das regras de conduta e responsabilidade ligadas aos que vendem utilidades. Olha que interessante. 31 modos de falhar. Agora ele elenca 31 modos de falha, né?
A maior tragédia da vida consiste em homens e mulheres que tentam seriamente e falham. A tragédia está na maioria avassaladora de gente que falha, comparado aos poucos que vencem. Tive o privilégio de analisar vários milhares de homens e mulheres. 98% dos quais foram classificados como fracassos. Minha análise demonstrou que há 31 razões principais para o fracasso e 13 princípios importantes pelos quais as pessoas acumulam fortunas. Neste capítulo, serão apresentadas as descrições das 31 razões principais do fracasso. Ao percorrer a lista, examine-se com o auxílio dessa, ponto por ponto, com o propósito de descobrir quantas pessoas dessas causas de fracasso estão entre você e seu sucesso. Primeiro ponto, vamos lá pessoal. Carga hereditária desfavorável. Há muito pouco a fazer se que é algo por pessoas nascidas com deficiência de inteligência. A filosofia dessa obra oferece apenas um método de superar tal fraqueza, que é pelo auxílio da mente superior. Observe, porém, que este é, no entanto, o único dos 31 casos de fracasso que não pode ser facilmente corrigido por qualquer indivíduo. Falta de um propósito bem definido na vida. Não há esperança de sucesso para a pessoa que não tem um propósito central, um objetivo definido para perseguir. 98% entre os que analisei não tinham tal objetivo. Talvez esse fosse o principal caso do seu fracasso. Falta de ambição, de aspirar acima da mediocridade. Não oferecemos esperança à pessoa que é indiferente a ponto de não querer progredir na vida, que não esteja disposta a pagar o preço. Instrução insuficiente. Essa é uma desvantagem facilmente sanável. A experiência provou que as pessoas mais instruídas são as que fazem por si mesmas autodidatas. Autodidata, pessoal, é isso que você está aqui nesse vídeo, querendo ter conhecimento do livro Pense e Enriqueça, é um autodidata, é isso que vai fazer você crescer na vida, pessoal. É preciso mais do que um diploma de escola superior para tornar a pessoa instruída. Qualquer pessoa instruída aprendeu a conseguir o que quiser na vida sem violar os direitos alheios. Instrução consiste não tanto no conhecimento, mas nos conhecimentos aplicados com eficiência e persistência. Pessoas são pagas não só pelo que sabem, mas mais especificamente pelo que eles fazem com o que sabem. Falta de autodisciplina. Disciplina vem através do autocontrole, que significa que se deve controlar todas as qualidades negativas. Antes de poder controlar as condições, você deve controlar a si mesmo. Autodomínio é a tarefa mais árdua que você jamais enfrentará. Se não vencer seu eu, será vencido por ele. Você poderá ver ao mesmo tempo seu melhor amigo e seu maior inimigo colocando-se diante do espelho. Má saúde. Ninguém pode ter isso acentuando-se em boa saúde. Inúmeras causas de má saúde dependem de domínio de controle. São essas principais: usar de comidas prejudiciais à saúde, hábitos de raciocínios errados, de expressão e negativismo, praticar indevidamente ou exagerado do sexo, falta de exercício físico certo, quantidade inadequada de ar fresco devido à respiração falha. Influências desfavoráveis do meio durante a infância. Conforme se curva o galho, a árvore se inclina. A maioria das pessoas de tendências criminosas adquire essas tendências como resultado do mau ambiente de habilidades impróprias durante a infância. Procrastinação. Esta é uma das causas mais comuns do fracasso. Procrastinação está à sombra de todo ser humano, esperando a oportunidade de estragar a chance de sucesso. A maioria de nós atravessa a vida como fracassado, porque pode esperar o momento certo para começar algo que vale a pena. Não fique esperando, o momento nunca será exatamente certo. Comece onde está e use quaisquer ferramentas que tenha à mão. Ferramentas melhores aparecerão ao longo do seu caminho. Falta de persistência. Muitos de nós somos bons iniciadores, mas péssimos finalizadores de todas as coisas que começamos. Além do que, as pessoas estão inclinadas a desistir aos primeiros sinais de derrota. Não há substituto para a persistência. A pessoa que faz da persistência sua palavra-chave descobre que o velho senhor do fracasso finalmente se cansa e vai embora. O fracasso não é capaz de enfrentar a persistência. É isso aí, pessoal. Persistência, não, o fracasso vai embora, pessoal. Personalidade negativa. Não há esperança de sucesso para a pessoa que repele os outros através de uma personalidade negativa. O sucesso vem pela aplicação do poder. Esse é atingido pelo esforço conjunto de outras pessoas.
Uma personalidade negativa não induz a cooperação. Falta de controle do impulso sexual. A energia sexual é o mais poderoso de todos os estímulos que levam as pessoas à ação. Por ser mais poderosa das emoções, deve ser controlada pela transmutação dirigida a outros canais. Desejo descontrolado por ganhar algo de graça. O instinto de jogador leva milhões de pessoas ao fracasso. Prova disso pode ser encontrada no estudo do colapso de Wall Street, a quebra de Wall Street em 1929, quando milhões de pessoas tentaram ganhar dinheiro jogando na bolsa. Falta de poder de decisão definido. Homens que fracassam chegam às decisões, se é que chegam muito lentamente, muitos com rapidez e frequência. Indecisão e procrastinação são irmãs gêmeas. Onde uma se encontra, geralmente se pode achar a outra. Destrua esse par, antes que ele o prenda a roda e morrer do fracasso. Um ou mais dos 6 temores básicos. Esses temores foram analisados por você num dos capítulos seguintes. Devem ser dominados antes que você pode oferecer seus serviços com eficiência. Escolha errada do cônjuge. Essa é uma das causas mais comuns do fracasso. O casamento põe as pessoas em contato íntimo. Se essa relação não for bem harmoniosa, provável que venha o fracasso. Além disso, trata-se de uma forma de fracasso marcada pela tristeza e infelicidade, destruindo todo o sinal de ambição. Muito importante isso, pessoal. Excesso de cautela. A pessoa que não se arrisca geralmente tende a se contentar com as sobras, né, pessoal? Quando os outros já se satisfazeram, exercendo suas escolhas. O excesso de cautela é tão prejudicial quanto a pouca cautela. Um dos extremos deve ser evitados. A própria vida está repleta de elementos de risco ou perigo. Escolha errada dos sócios comerciais. Esta é uma das causas mais comuns de fracasso em negócios. Ao oferecer serviços pessoais, deve ter grande cuidado em escolher um empregador que seja uma inspiração a que deseja, inteligência e bem-sucedido. Nós imitamos aqueles com quem nos associamos mais aproximadamente. Somos a média das 5 pessoas aqui que convivemos, né, pessoal? Escolha um empregador que mereça ser imitado. Superstição e preconceito. Superstição é um tipo de temor. É também um sinal de ignorância. Os homens de êxito mantêm a mente aberta e não temem nada. Escolha errada de vocação. Ninguém pode obter sucesso numa linha de atividade que não goste. O passo mais importante da negociação de serviço é a seleção de uma ocupação que você possa entregar de corpo e alma. Muito interessante isso também. Falta de concentração e esforço. Pau para toda obra raramente é bom em alguma coisa. Concentre seu esforço em um objetivo definido e principal. O hábito dos gastos indiscriminados. Mão aberta não pode ter sucesso, principalmente porque está sempre apavorado com a pobreza. Forme o hábito de economia sistemática, guardando uma porcentagem definida de sua renda. Dinheiro no banco proporciona uma base segura de coragem ao negociar a venda de seus serviços pessoais. Sem dinheiro é preciso aceitar o que é oferecido e ficar contente em obtê-lo. Verdade, pessoal. Falta de entusiasmo. Sem entusiasmo não se pode ser convincente. Além disso, o entusiasmo é contagiante à pessoa que eu tenho sob seu domínio. Geralmente bem-vinda em qualquer grupo de pessoas. Pessoa entusiasmática, alegre, é sempre bem-vinda em qualquer grupo de pessoas. Intolerância. Quem tiver mentalidade estreita raramente progride. A intolerância significa que parou de adquirir conhecimentos. As formas mais danosas da intolerância são as que se relacionam com diferentes de opinião religiosa, racial e política. Intemperança. As formas mais prejudiciais da intemperança relacionam com atividades gastronômicas, alcoólicas e sexuais. Abusar de qualquer delas é fatal ao sucesso. Bebedeira, sexo, comer demais, né? Inadabilidade de cooperar com os outros. Mais gente perde os cargos e grandes oportunidades da vida por essa falta, que porque todas as outras razões combinadas. É uma falha que nenhum homem de negócio ou líder bem informado irá tolerar. Eu não quero ajudar ninguém, é isso que quer dizer esse ponto 25. Posse de poder não adquirido por esforço próprio. Filhos e filhas de gente rica e os que herdam dinheiro ganham por outro. Poder nas mãos de quem não adquiriu gradualmente não é raro, fatal sucesso. Riqueza rápida demais é mais perigosa que a pobreza. Eu ia falando que filho de gente rica, né? Ou aqueles que adquiriam dinheiro muito rápido,
perigoso, né? Desonestidade intencional. Não há substituto para a honestidade. Pode ser temporariamente desonesto por força das circunstâncias sobre as quais não tem controle, sem dano permanente, né? Egoísmo e vaidade. Essas qualidades são verdadeiras luzes vermelhas que avisam aos outros que se afastem, são fatais ao sucesso. Pessoal muito vaidosa, né, pessoal? Adivinhar em vez de pensar. A maioria das pessoas é indiferente ou preguiçosa demais para reunir fatos os quais raciocinem com exatidão. Prefere agir baseado em opiniões criadas por adivinhação ou julgamento instantâneo. A pessoa prefere adivinhar do que ficar de pensar, fazer um planejamento, falar, ó, deixa eu pensar. Falta de capital. Essa é uma causa comum do fracasso. Entre os que começam em negócios pela primeira vez, sem reserva suficiente de capital para absorver o choque dos seus erros e aguentá-los até que restabeleça sua reputação. Então é muito interessante, muitas empresas, muitas pessoas abrem negócio, né? Dura 3, 4 meses e quebra. Porque não teve o capital para a pessoa aprender com os próprios erros e aquilo se sustentar ao longo do tempo, né? Outras causas de fracassos. Inclua aqui qualquer outra causa principal de um fracasso que você tenha sofrido que não tenha sido incluída na presente lista. Essas 31 causas principais do fracasso encontram-se a descrição da tragédia de vida que acontece em praticamente todos que tentam e falham. Será de grande utilidade se você puder perder alguém que o conheça bem para percorrer essa lista com você, ajudando a analisar através das 31 causas do fracasso. Será benéfico ou tentar sozinho. A maioria das pessoas não pode se ver como os outros veem. Você pode ser uma delas. Como que você se anuncia? Vamos lá, e vai entrar numa outra seara, pessoal. O mais antigo dos conselhos é: homem, conheça-te a ti mesmo. Se você quiser negociar mercadorias com sucesso, deve conhecer essas mercadorias. O mesmo se aplica à negociação de serviços pessoais. Deve conhecer todas as suas fraquezas pessoais para que possa superá-las e eliminá-las completamente. Olha que interessante. Antes mesmo de começar a negociar um reajuste de salário em seu cargo presente ou de procurar emprego em outra parte, esteja seguro que você vale mais do que recebe atualmente. Uma coisa é querer dinheiro, todos querem, mas é bem diferente de valer mais. É muito interessante isso, pessoal, que ele fala. Muita gente quer dinheiro, mas realmente será que nós valemos mais? É muito interessante o Napoleão falar sobre isso. Que às vezes nós, quero isso, quero aquilo. Então por isso que é muito bom você estar nesse canal, você adquirir conhecimento. Por isso que eu fiz esse canal de desenvolvimento pessoal. Para que nós possamos progredir e alcançar o sucesso, né, pessoal? Você progrediu ano passado? A negociação eficiente de serviços pessoais exige que se avance mesmo que o progresso seja lento. Devia fazer uma pergunta: será que nós progredimos? Cada dia, será que nós progredimos? O dia de ontem nós estamos melhores, né, do que o dia de hoje, né? Isso é a metodologia japonesa de aperfeiçoamento, de cada dia ser melhor, né? 28 perguntas muito pessoais. Aqui, pessoal, ele vai elencar 28 perguntas ao qual você pode conhecer-se mais de você. Eu vou ler elas rapidamente para que vocês possam ter uma noção do que o livro se trata, tá? Alcancei o objetivo que estabeleci a mim mesmo esse ano? Prestei serviço da melhor qualidade que fui capaz, ou poderia ter melhorado uma parte desse serviço? Prestei a maior quantidade de serviço que fui capaz? O espírito de minha conduta formaliosa e cooperativa o tempo todo permitiu ao hábito de procrastinação que me diminuísse minha eficiência, e assim até que ponto? Melhorei minha personalidade, se é assim, de que maneira? Fui persistente em seguir meus planos até completá-los? Tomei decisões com rapidez de caráter definido em todas as ocasiões? Permiti que um ou mais dos meus 6 temores básicos diminuísse a minha eficiência? Fui cauteloso demais ou cauteloso de menos? Minhas relações com os companheiros de trabalho foram agradáveis ou desagradáveis? Se foram desagradáveis, a falta foi minha em parte ou inteiramente? Dissipei alguma energia por falta de concentração e esforço? Fui compreensível e tolerante em relação a todos os assuntos?
De que maneira melhorei minha capacidade de prestar serviços? Fui intemperado em alguns meus hábitos? Pensei aberto secretamente qualquer forma de egoísmo? Minha conduta para com os companheiros levou-me a respeitar-me? Minhas opiniões e decisões se baseiam em minhas ações ou na exatidão de análise e raciocínio? Segui o hábito de fazer um orçamento de meu tempo, despesas e rendas? Segui rigorosamente esse orçamento? Quanto tempo dediquei a esforços inúteis que poderiam ter aproveitado melhor? Como reorganizar meu tempo e mudar os hábitos de modo a tornar-me mais eficiente no ano que vem? Sou culpado de alguma conduta não aprovada por minha consciência? De que maneira eu prestei mais e melhor serviço do que pagaram para me prestar? Fui injusto para com alguém e se eu fui, de que maneira? Se eu fosse eu o comprador de meus serviços este ano, estaria satisfeito com minha aquisição? Estou seguindo a vocação certa, se não, por quê? O comprador de meu serviço ficou satisfeito com eles? Se não, por que razão? Qual a minha média atual de princípios fundamentais do sucesso? Tinha essa média com justiça e franqueza, fazendo a verificar com alguém com coragem suficiente para executá-las com exatidão. Aqueles que perderam a fortuna e os que estão começando a ganhar dinheiro nada têm a oferecer senão os serviços pessoais em troca de riqueza. Por isso é essencial que disponha dos dados práticos necessários à negociação de serviços para melhor proveito. Então, legal, né? Ele vem mostrando toda essa parte de como nós podemos conhecer a nós mesmos para fazer nosso planejamento. Esse capítulo, passo 6 é planejamento, né? Suas vastas oportunidades de acumular riquezas. Para começar, lembremos todos nós que vivemos num país em que todo cidadão cumpridor da lei goza de liberdade de pensamento e liberdade de ação, sem paralelo no mundo inteiro. Pessoal, eu não vou ler tudo isso aqui. Essa parte aí falando sobre o que, pessoal? Do cidadão americano, mas pode se tornar o brasileiro e qualquer outro habitante. Ele vem falando, pessoal, que nós temos liberdade, e essa liberdade é muito importante, é isso, a coisa mais importante que temos, porque com a liberdade você pode fazer o que você quiser. Com a liberdade que nós temos, você pode oferecer seu serviço e você conseguir ser rico, né, pessoal? Vem falando aqui na parte que tem alimentação, vestuário, abrigo, que o cidadão americano tem isso, né? Ele vem falando, tem comodidades, apartamentos. Então, o americano médio tem direitos de propriedade segurados de uma maneira que não se encontra em nenhum outro país do mundo e pode colocar o dinheiro excedente no banco, com certeza que seu governo protegerá e reembolsará se o banco falir. Se o cidadão americano quiser viajar de um estado a outro, não precisa de passaporte, nem de permissão de ninguém. Pode ir quando bem entender e voltar quando tiver vontade. Pode também viajar de trem, automóvel particular, ônibus, avião ou navio, conforme sua renda permitir. Né? De crédito ao capital, né? Estou falando também, né, a parte do capital. O que é isso, pessoal? Ele vem falando, o dinheiro sem capacidades mentais é sempre perigoso. Então ele vem falando essa parte da importância do capital e ele vem falando que é muito legal a questão do capitalismo. Por quê? Porque através do capitalismo, pessoal, o mundo gira, o Estado, o país gira. Porque, por exemplo, você, dando um exemplo que você quer comprar um ovo, um cereal, conseguir um chá, por exemplo, você tinha que ir para a China, né? Se você quisesse tomar um chá. Agora, através do capitalismo, dessa forma de globalização, né? Você não precisa mais viajar para a China, você tem no supermercado para comprar. Então ele vem falando que pode ser uma pequena ideia de importância do capital organizado, tentando imaginar esses meios tendo o peso da responsabilidade de providenciar, sem auxílio do capital, a simples refeição matinal que é descrita para as famílias de Nova York. Ele falou quão é importante a questão do capital para um país, né, e que isso ajuda ao país crescer e se desenvolver, né? Então isso que eu quis dizer. E ajuda também nós que queremos ganhar dinheiro, né, a ter oportunidades de adquirir e crescer na vida, né?
Parece absurdo, não parece? Bem, o procedimento descrito seria o único modo possível de arranjar esses alimentos simples se não tivesse um sistema capitalista. Então, como eu falei, é importante o sistema capitalista, né? Ó que legal, vou ler aqui uma parte para você ver, ó. Cereais secos teriam de ser omitidos do cardápio, porque seria impossível obter sem o trabalho de uma organização bem treinada de homens e de máquinas adequadas, que exigem capital. Então, o dinheiro ele é muito importante, esse giro do capital, né, pessoal? A civilização se constrói sobre o capital. Antes de qualquer coisa possa ser transportada, algo deve ser plantado no solo, ou manufaturado e preparado para o mercado. Isso requer mais milhões de dólares em equipamento, maquinário, embalagem, encaixotamento, venda e salário de milhões de homens e mulheres, né? O propósito desse livro, o propósito ao qual lealmente dediquei mais de meio século, é mostrar a todos que seja tal conhecimento a mais confiável filosofia para os indivíduos acumular riqueza, qualquer quantidade que desejarem. Analisei aqui as vantagens econômicas do sistema capitalista. Ponto 1. Todos que procuram riquezas devem reconhecer e adaptar-se ao sistema que governa todos os meios de aproximação a fortunas grandes ou pequenas. Apresentar o outro lado do quadro que tem sido mostrado por políticos e demagogos que deliberadamente cobrem aspectos de questões que eles apresentam, se referem ao capital organizado como algo pernicioso. Você vê muitos políticos, né? Nem vou falar hoje que eu estou gravando o governo que está o Lula, né? Mas o que eu quero dizer, não venho entrar em demérito político, mas eu quero lhe mostrar que desde aquela época os políticos mostravam o capitalismo como algo pernicioso, algo ruim, mas ele mostrando que isso é bom, o capitalismo, né? Só existe um método confiável para acumular e possuir legalmente riquezas, esse prestar serviços úteis. A mudança em toda parte, oportunidade em toda parte. Nos Estados Unidos, há toda a liberdade e toda a oportunidade de acumular riqueza que qualquer pessoa honesta possa desejar. Quando se vai à caça, escolhe seus lugares em que há muitos animais para caçar. Ao se procurar riquezas, vale naturalmente a mesma regra. Tendo algum luxo e higiene são não essenciais foram mencionados. Então ele vem falando que se você vai à caça, procura animais, um lugar onde tem maior concentração de animais. Se você quer acumular riquezas, você deve ir a um lugar onde você pode prestar seu serviço. Não adianta você, vamos supor que eu gosto muito de música, sou um músico. Você vai prestar serviço numa cidade que tem 1000 habitantes. Onde você vai? Na internet. Porque é lá onde você vai conseguir prestar o seu serviço, ser visto e ser recompensado por aquilo que você produz, né, pessoal? Quem tiver talento, instrução ou experiências superiores pode acumular riquezas em grande escala. Os menos afortunados podem acumular pequenas quantidades. Todos podem ganhar a vida em troca de pequenas quantidades de serviços. Isso que eu achei interessante, pessoal. Todos podem ganhar na vida em troca de pequenas quantidades de serviços. Então é muito importante você saber isso. Tem um cara muito famoso que eu não me recordo o nome dele agora, né? Quem se lembrar, coloca aqui embaixo. Que ele vendia água na praia, lá de Rio de Janeiro. Então, isso mostra que qualquer um, pessoal, até um morador de rua pode se tornar rico, né? Aplicando esses princípios. A oportunidade espalhou seus produtos diante de você. Tome sua decisão. Vá em frente, escolha o que quer, crie um plano, põe em ação e prossiga com persistência. A América capitalista fala o restante. O que ele quer dizer, pessoal? O capitalismo vai lhe ajudar. E a pessoa fala, eu não vou conseguir, esse produto aqui não vende. Lógico que vende, eu tenho um vídeo aqui também falando sobre isso. Que tudo vende, pessoal, tudo vende. O sistema não nega a ninguém esse direito, mas não promete nem pode dar algo de graça, porque o sistema em si é revogavelmente controlado pelas leis econômicas, que não reconhece nem tolera por muito tempo receber sem dar. As leis do universo, né, pessoal? Tô me falando, pessoal. Muita gente quer as coisas de graça, fala, eu quero ser rico, mas não paga o preço, né? O Thiago Fonseca fala muito essa questão de pagar o preço, né, pessoal? Então ele mostrando que o sistema, as leis universais do mundo, se você tem que pagar o preço, você pode até roubar, matar, muita gente, né? Muitos bandidos fazem isso,
mas não prospera, entendeu? Não prospera porque existem leis universais do mundo, né? Pontos a fixar. A prosperidade americana se baseia no capital, não muito diferente em princípio do capital que você traz dentro de si. Sucesso não exige explicações, o fracasso não permite álibis. O que quer dizer, pessoal, para finalizar esse passo 6, que foi bem extenso, né? Quase 1h10 de vídeo. A prosperidade americana se baseia no capital. Então, ou seja, não muito diferente do princípio do capital que você traz dentro de você. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Que quanto mais você ser uma pessoa de sucesso, mais você procurar estudar, mais você se desenvolver, é o que nós estamos fazendo nesse livro, ter um desenvolvimento pessoal, né? Mais você vai adquirir sucesso, capital, né? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deus abençoe vocês. Tem aqui o Nutrópico do Focus Boost que vai te ajudar a ter mais foco, concentração, desenvolvimento pessoal. Tem alguns livros, se você quiser comprar esse livro, tem na descrição também. Tem um curso de como ganhar dinheiro na internet. Eu recomendo o Thiago Lima, né? Projeto 10K, e todos esses cursos aqui são para lhe auxiliares. Eu recomendo, eu fiz eles. Deus abençoe a cada um de vocês. Tamo junto, é só o começo, vamos pra cima. Curte e compartilha, pessoal.